Olá, vamos conversar sobre sentimentos? Ou melhor, que tal conversarmos com os nossos sentimentos? Que loucura é essa? Você já conversou com os seus sentimentos? Você pode falar, você tá ficando louca? Que isso? Conversar com os meus sentimentos? De forma alguma. Pois bem, eu vou explicar. Calma, eu explico. Essa semana eu coloquei uma enquete no Instagram perguntando como é que vocês consideram, se vocês consideram ruins, sentimentos como tristeza, medo, ansiedade, angústia, solidão, dor, ciúmes, inveja. E a grande maioria diz que sim, que é horrível. Alguns até reforçaram no direct, me mandando mensagem, dizendo são terríveis, são horríveis esses sentimentos, né? E aí, então, eu coloquei uma pergunta para vocês pensarem. Será que realmente são ruins? E se eu disser para vocês que esses sentimentos são bons? E também todo mundo ficou confuso, né? Sem entender que história é essa. Tradicionalmente, é claro, a gente aprende que esses são sentimentos ruins. Mas, na verdade, sentimentos são apenas sentimentos. Nós é que julgamos e classificamos em bons ou ruins, mas eles em si são bons. São bons porque eles são indicadores de que algo não está bem dentro de nós. Na verdade, o que é ruim não é o sentimento, mas as nossas atitudes em relação, em decorrência de estar sentindo esses sentimentos. Pensem comigo, por exemplo, a dor. Se você não sentir dor, como é que você sabe que você está doente, que algo não está bem no seu corpo? Algumas pessoas, por alguns problemas, né, por exemplo, eu conheci uma mulher uma vez, no pronto-socorro. Eu estava lá porque estava com cólica de rim, e ela também, só que ela não sentia a dor. E ela estava num estágio já muito avançado, correndo risco de uma infecção muito grave. Aliás, ela estava com uma infecção muito séria, e isso é, para quem já teve ou para quem já ouviu falar, já pesquisou algo a respeito, sabe que uma infecção no rim é algo muito sério, porque pelo rim passa todo o nosso sangue. Então é muito arriscado de ter uma infecção generalizada, né? Essa infecção se espalhar pelo corpo por meio do sangue que passa no rim. E ela estava com essa infecção já assim no nível muito avançado e não tinha se dado conta, porque ela não sente dor, ela tem um problema que ela não sente dor e nem febre. Ela não tem febre, porque normalmente numa infecção assim a gente sente febre. E ela não tinha febre, ela não tinha dor, então ela só foi para o médico, só foi para o pronto-socorro quando ela desmaiou. Chegou num nível tão profundo, tão perigoso, que ela desmaiou. Então aí levaram ela para o pronto-socorro e aí investigaram e descobriram que ela estava com essa infecção. Então imagina o risco que você corre se você não sentisse dor. E isso eu estou dizendo dor física, mas e as dores emocionais? E aquela dor da tristeza, a dor da raiva, né? Quando você está com raiva, isso indica que aconteceu alguma coisa que ultrapassou os seus limites. Se você está triste, tem algo aí dentro acontecendo. Se você está com medo, o medo, ele é protetor. A função primária do medo é te proteger de situações de perigo. É óbvio que tudo isso, se for em demasia, se for numa escala muito elevada, ela pode se tornar uma patologia, né? Sem dúvida. Mas, dentro do normal, ela é apenas um indicador. Pense, por exemplo, num carro. Você tem lá o painel do carro e ali você tem todos os indicadores, né? No painel você tem os indicadores
que te levam a saber como é que situação que está o carro. Por exemplo, nós temos lá um indicador de combustível. Então você vai acompanhando e quando chega ali na reserva, você sabe que você precisa abastecer, senão você corre o risco de ficar sem combustível no meio da rua. Imagina se o carro não tivesse esse combustível, esse indicador de combustível, ou se ele estiver estragado. Como é que você vai fazer? É muito mais complicado você ir pela, né, sensação, calculando, de repente você pode calcular, mas e se você não tiver um indicador ali de quilometragem? Entendeu? Então, esses indicadores, eles nos mostram, eles fazem um diagnóstico da situação que está o carro, para você saber se está tudo bem. E quando alguma coisa sai ali do normal temperatura, enfim, cada um deles tem a sua função, e aí você sabe em que situação, se está tudo ok, se você precisa levar para o mecânico, se você precisa ir para o posto abastecer, não é verdade? Os nossos sentimentos têm essa mesma função. A gente acha que é ruim porque a gente se sente desconfortável. E, na verdade, o sentimento em si não é o desconforto. O desconforto é a situação que está causando aquele sentimento. E aí, o que normalmente a gente faz? A gente procura se livrar do sentimento. Então, a gente procura muitas vezes fugir dele, ignorar. Não, faz de conta que eu não estou sentindo. Ah, eu estou triste. Então, ao invés de tentar identificar o porquê dessa tristeza, ou muitas vezes a gente até sabe, mas ao invés de tentar solucionar a causa, a gente foge. A gente foge, a gente faz de conta que não é larari, faz de conta que não é comigo, ou eu não penso naquilo, vou fazer uma outra coisa. Então, por que eu disse que a gente precisa conversar com os nossos sentimentos? Se a gente foge deles, eles vão continuar correndo atrás da gente. Continuar nos assustando, continuar nos incomodando, porque na verdade não é aquele sentimento, é a situação que não foi resolvida. Então, quando eu digo que nós precisamos aprender a conversar com os nossos sentimentos, é nesse sentido. Nós precisamos parar, quando eu tenho algum sentimento, parar, pensar, conversar com esse sentimento, e eu estou falando conversar de verdade mesmo, sentar e conversar consigo mesmo, se interiorizar. Escuta, o que está me fazendo sentir isso? Por que eu estou assim? Se você sabe, como é que eu posso resolver essa situação para que ela não volte mais a me incomodar? Ou, às vezes, são situações semelhantes. Às vezes você começa a prestar atenção por que eu estou tão brava? Já aconteceu com você de ter dia que você levanta assim, você está com uma angústia, ou então você está com os nervos à flor da pele e você nem entende por quê? Aparentemente, você não se lembra de nada que tenha acontecido que possa ter causado isso. E aí você não entende o que está acontecendo. Comece a observar com mais calma. Comece a conversar com os seus sentimentos. Ele vai te contar. Quando você conversa com você mesma, quando você se interioriza, você consegue descobrir de onde é que está vindo isso. Então, talvez você possa começar a notar, a perceber quando tal coisa acontece. Ah, isso tira a minha paz. De repente é coisa simples, tipo, eu tô com fome, eu tô com sono. Já viram criança com sono, com fome, como ficam irritadas? Não são só as crianças, nós também. Porque algo não está bem no nosso organismo, está faltando alguma coisa, está faltando descanso, está faltando a comida, está faltando, alguma coisa está faltando. E aí, esse sentimento vem, aquele sentimento de irritação, vem nos avisar, escuta, tem algo errado aqui, é hora de parar, é hora de descansar, é hora de se alimentar. Então, nós precisamos ouvir. E quando nós começamos a prestar atenção nesses sentimentos, nós descobrimos quais são os gatilhos que acionam aqueles sentimentos. Então, nessa situação, quando alguém me fala tal coisa, quando acontece esse tipo de coisa, eu sempre fico mal. Ou eu fico triste, ou eu fico com raiva, enfim. Isso me desperta algum sentimento. Por quê? E aí não é simplesmente, então eu nunca mais vou evitar essa situação. Até porque tem situações que não tem como a gente evitar. Então a gente precisa começar
a entender por que aquela situação te causa esse mal-estar. Pode ser que existam coisas muito mais profundas, talvez coisas até lá da infância que aconteceram que você nem se lembra e que ensinaram o seu inconsciente que naquela situação não é legal, que aquela situação é perigosa, então você precisa ficar com medo, que aquela situação é ruim, você precisa ficar triste, então você precisa dialogar. Comece a anotar quais são as situações que te deixam, que te despertam esses sentimentos. E aí comece a perguntar a si mesmo, por que essa situação me deixa com esse sentimento? Mas não pare no primeiro porquê. Quando a gente para no primeiro porquê, a gente tem uma resposta superficial, a gente tem uma resposta geralmente daqui, ó, racional. Então se pergunte pelo menos 5. Pelo menos 5 porquê. Por que eu fico, quando alguém me contraria? Né? Quando alguém não concorda, alguém discorda de mim, eu fico irada. Por quê? Porque eu não gosto de ser contrariada. Por que você não gosta de ser contrariada? Porque isso me faz sentir que a pessoa não gosta de mim. Por quê? Pera lá, e aí você vai, e aí nisso a sua mente consciente já não consegue mais dar as respostas. E aí você tem que mergulhar no seu inconsciente, lá na sua mente inconsciente, e ela tem todas as respostas que você precisa. E talvez você descubra que quando você era criança, sua mãe ou seu pai ou a pessoa que cuidava de você te tratavam mal quando você dizia uma coisa e ela te contrariava, enfim. Podem ser N situações que eu não sei, mas você pode ficar curioso e conversar consigo mesmo que a sua mente inconsciente sabe e pode te dar todas as respostas se você parar para dialogar com os seus sentimentos e não apenas fugir deles. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha esclarecido isso. E, na medida do possível, nós vamos falar mais a respeito desse assunto. Não sei quantos vídeos vão ser, não sei com que periodicidade, de acordo com aquilo que eu senti que é necessário, a gente vai conversando mais a respeito. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar mais a respeito, podem deixar comentários aqui, podem me chamar no direct no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link para o meu Instagram e podem me enviar e-mail, podem me chamar pelo direct lá, que eu vou ter prazer em conversar com vocês, tá ok? Meu nome é Sônia Martins, eu sou Life Coach e a minha missão de vida é ajudar você a se redescobrir, a descobrir o tesouro escondido que existe dentro de você e dessa forma você possa descobrir que você tem asas e pode voar. Até a próxima!